Olá pessoal, esse é o meu canal do YouTube, toda quarta, 8 da noite, todo sábado, também 8 da noite aqui. Então, esse vídeo é o seguinte, perguntaram, semana passada eu falei de uma diferença entre tragédia e melodrama. Melodrama é uma forma narrativa que vem do final do século XVIII, depois da Revolução Francesa, as pessoas analfabetas que vinham para as cidades, para os burgos, e elas precisavam de narrativas mais palatáveis, comunicação rápida. E o melodrama ele vem ocupar esse lugar, porque ele é rápido na comunicação, ele é intenso nas ações e nos sentimentos, tanto que se fala que o melodrama é a cultura, o drama do excesso, e ele é ansioso pela comunicação. É uma herança do teatro popular do século XIX, que é um teatro naturalista, realista, de extrema visualidade. Então o teatro que o Diderot fala no século XIX tem que ser oposição ao grego, que era um ator parado, declamando, e o Diderot fala que tem que ser um teatro com a cara das ruas, não é? Uma cara, se você está mostrando um drama de família, coloca os móveis, coloca lá aquilo que vai parecer ser uma casa real. E a partir disso aí se cria uma ideia de que a cena, né, tem que ser visual, ter uma visualidade. Isso vem de encontro ao cinema no começo do século XX, que é a imagem e o movimento, e o cinema, o clássico que a gente fala, que nós nos acostumamos, séries, telenovelas, Hollywood, esse cinema ele se apodera então do melodrama, dessa comunicação rápida que tem acima de tudo a imagem, a visualidade, que é um apelo imediato, que é um apelo rápido. As letras não apelam tão rapidamente como a imagem, porque a imagem ela parte logo para apelar mesmo para o coração, para o sentimento. E aí você tem a ideia de você vai ficar sempre na superfície ao viver e encarar os dramas humanos. Você nunca entra para valer no problema. Então é aquela ideia de que a virtude do caráter autoriza a gente, não é? Autoriza a gente. É o caso do Titanic, né? Então, os bons contra os maus. O plebeuzinho lá contra uma aristocracia que corrompe, que é má. Mas aquilo é visto de uma forma muito superficial, da inocência daquele plebeu, não é? No Titanic, com o Leonardo DiCaprio. Mas aquilo é um jogo melodramático bem manjado, porque na verdade é uma forma da gente ver que o melodrama é um jogo de máscaras, né? Em nome de uma comunicação espontânea. Se é um jogo de máscara para uma comunicação muito rápida e que está preocupado muito mais com o sentimento do que com a razão, isso significa que Titanic é um exemplo de melodrama maldoso, muito maldoso, assim como nós tivemos nos anos 70 o Star Wars, não é? Que o Star Wars é de extrema visibilidade, mas está ali a ideia do bem e do mal, de uma certa enganação, essa valorização visual excessiva dos efeitos, mas que na verdade é continuidade lá do projeto de terror do século XIX. Então quando a gente fala de melodrama, a gente fala muito na ideia de que o melodrama ele emociona, como eu já disse, ele emociona, mas engana. Mas ele tem uma potência muito grande porque ele está... os pilares dele são a potência do ressentimento, a potência da vítima do melodrama, porque o ressentido ele tem uma força incomensurável, porque o mundo sempre conspira contra ele, e ele, cuidado com ele, porque ele tem por detrás dele as considerações judaicas cristãs que ele utiliza, muitas vezes ele se aproveita disso, não é? Para se dar bem, né? Então a vítima do melodrama. Titanic tem um exemplo aí também, e a gente tem o exemplo dos melodramas do Douglas Sirk, do cinema americano, mas esse Gambito da Rainha, essa série da Netflix, é um exemplo. Aquela menina é uma menina obsessiva, a virtude do caráter a autoriza a ir rompendo com tudo, e na verdade é uma luta simplesmente extremamente individualista de um ego que tenta superar um abandono, como se o ser humano
não fizesse isso o tempo inteiro. Então, o Gambito da Rainha, Titanic, tudo isso está na esfera da famosa imaginação melodramática, né? Então, a verdade no melodrama, na verdade, é uma verdade que está sempre em diálogo, ou está sempre próximo, está sempre cúmplice da hipocrisia e do cinismo, não é? Eu estou generalizando, obviamente, sobre o melodrama. Então é isso, dá uma olhada no Titanic, Gambito da Rainha, que você vai compreender um pouco dessa ideia do melodrama, da imaginação melodramática em oposição à tragédia, que diz que a gente, na verdade, o sofrimento a gente aprende no processo, é um processo de aprendizagem. Já no melodrama, o sofrimento é uma questão outra, o sofrimento, na verdade, é aquele que pode, não é, nos revelar. Então, Titanic, Gambito da Rainha, um abraço.